As leis mosaicas, origem, propósito e significado espiritual. As leis mosaicas, também conhecidas como a Lei de Moisés ou Lei do Antigo Testamento, representam um conjunto de mandamentos e orientações dados por Deus ao povo de Israel por intermédio de Moisés, no contexto da aliança firmada entre Deus e os hebreus após a libertação do Egito. Essas leis são um dos pilares do judaísmo e têm profunda relevância na compreensão da história bíblica, das tradições religiosas e até mesmo da moral ocidental. A origem dessas leis remonta ao Monte Sinai, onde, segundo a narrativa bíblica no livro do Êxodo, Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés, estabelecendo ali a base moral e espiritual que deveria reger a vida do povo escolhido. No entanto, os 10 mandamentos são apenas o núcleo central de uma legislação muito mais ampla, que inclui preceitos civis, cerimoniais e morais, totalizando, segundo a tradição judaica, 613 mandamentos ou mitzvot. As leis mosaicas podem ser divididas, de maneira geral, em 3 categorias principais. 1. Leis morais. Essas leis dizem respeito ao comportamento ético e à conduta individual e coletiva, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Elas regulam atitudes como o respeito aos pais, a proibição de matar, roubar, adulterar, mentir e cobiçar. Estas leis têm caráter atemporal, e muitos estudiosos e teólogos cristãos as consideram válidas ainda hoje por expressarem a vontade imutável de Deus quanto ao bem e ao mal. 2. Leis cerimoniais ou religiosas. Essas normas orientavam o culto a Deus, o sacerdócio, os sacrifícios, os dias sagrados como o sábado e as festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Essas leis visavam manter o povo em constante lembrança da presença de Deus, da necessidade de expiação pelos pecados e da separação espiritual entre o povo de Israel e as nações pagãs. No entanto, com a vinda de Jesus Cristo e o Novo Testamento, os cristãos creem que essas leis foram cumpridas e superadas em Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascal. 3. Leis civis e sociais. Regulavam a vida cotidiana, questões jurídicas, a propriedade, o casamento, os servos, os julgamentos e as penas. Eram específicas para o contexto social e cultural de Israel como nação teocrática no Antigo Oriente Médio. Embora essas leis não se apliquem diretamente aos dias de hoje, muitos de seus princípios continuam inspirando legislações modernas pela sua sabedoria e senso de justiça. O propósito fundamental das leis mosaicas era formar uma nação santa, separada para Deus, que vivesse de modo justo, solidário e em reverência ao Criador. Deus desejava que Israel fosse um exemplo entre as nações, um povo cuja retidão refletisse a santidade divina. As leis também tinham um papel pedagógico, ensinar ao povo o que é pecado, revelar a necessidade de um Salvador e apontar para a promessa messiânica que se cumpriria em Jesus Cristo. Com o advento do Novo Testamento, a figura de Jesus inaugura uma nova aliança, onde a salvação já não depende do cumprimento da lei, mas da fé no Filho de Deus. Paulo, o apóstolo, em suas epístolas, afirma que a lei foi um aio, um tutor que conduziu os homens até Cristo. Isso não significa que a lei foi anulada, mas que encontrou seu pleno cumprimento e sentido na pessoa de Jesus. Ele mesmo afirmou: "Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir." Mateus 5:17. Assim, para o cristianismo, a lei mosaica continua sendo um referencial moral e espiritual, mas é a graça de Deus por meio de Jesus Cristo que redime e salva. O amor, que é o cumprimento da lei, passou a ser a base de toda a nova vida cristã. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37 e 39. Portanto, as leis mosaicas não são apenas um conjunto de normas antigas. Elas revelam a santidade e a justiça de Deus, a necessidade humana de redenção e o desejo divino de comunhão com seu povo. Compreendê-las é mergulhar no coração da história sagrada e entender como Deus se revelou progressivamente ao mundo, preparando o caminho para a plena manifestação de seu amor em Jesus, o Messias prometido.